Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 15 de março de 2026, domingo, quarto domingo da Quaresma. Irmãos e irmãs, celebrando hoje o quarto domingo da Quaresma, o mistério desta celebração nos introduz no júbilo, deixando para trás toda tristeza e assumindo uma atitude de profunda alegria gerada pela consolação do amor de Deus. Como ao cego de nascença, Jesus abriu os olhos hoje. Ele também nos abre os olhos da fé e da esperança, curando nossa cegueira e fazendo-nos enxergar os sinais vivos do seu amor. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que lhe abriram os teus olhos? Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus um homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: A glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes um homem espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo? Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa,
mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta liturgia celebramos o quarto domingo da Quaresma, tradicionalmente chamado de Domingo Letare, momento caracterizado pela alegria por meio do caminho penitencial. A antífona da entrada nos convida: alegra-te, expressão que anuncia a proximidade das festas pascais para as quais nos preparamos. No Evangelho segundo São João, Cristo se revela como a luz que dissipa nossas trevas e ilumina nossas cegueiras. Após colocar lama sobre os olhos do cego, Jesus ordena que ele se lave na piscina de Siloé, nome que significa enviado. A cura simboliza o mergulho no próprio Cristo, enviado do Pai, fonte da verdadeira luz. Trata-se de um texto marcadamente catecumenal, evidenciando que a iniciação à fé ocorre por meio do encontro com Jesus e da adesão à sua Páscoa. Em resposta, o homem curado professa sua fé: eu creio, Senhor. O termo usado aqui, pisteio, creio, expressa não apenas uma crença intelectual, mas uma entrega confiante e total. Peçamos ao Senhor que este tempo da Quaresma seja uma oportunidade única para curar nossas cegueiras espirituais e renovar nossa visão de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus passava por aquele lugar. Onde é esse lugar? Isso não importa, pois o lugar que ele quer estar é na pessoa, no ser humano. O cego de nascença é onde ele quer estar. Vai curá-lo, devolver-lhe a alegria da visão nova da vida. A presença do Redentor tira a capacidade de nossa visão. O cego de nascença, que foi curado por Jesus, um dos 7 sinais do quarto evangelho, deixa-nos claro que Jesus é a luz do mundo. Sem ele, há cegueira, opacidade, pouca visão. Quem me segue não andará nas trevas, diz Jesus. A luz é um dos sinais bíblicos da salvação de Deus. Lembremos-nos quando o salmista diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? A luz ilumina a escuridão, livra do medo de que inspiram as trevas, dá uma orientação e permite reconhecer a meta e o caminho. Sem luz não há vida. O verbo de Deus é a luz que brilha nas trevas, mas as trevas não o acolheram. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os fariseus vão contestar Jesus perguntando ao que fora curado: quem o havia curado? Eles são cegos, não reconhecem o bem que Jesus fez ou achavam que não podiam fazer? Não reconhecem o amor de Deus, estão fechados em sua sabedoria e em nada se preocupam com os marginalizados, com quem está sem vida. Pressionam o cego curado, mas ele não cede, continua manifestando sua confiança em quem o curou. Há essa mesma realidade em nossos dias, em nosso meio cristão, queridos irmãos e amadas irmãs. Um cego é curado e passa a enxergar. Enxerga o Cristo. O que deveria ser motivo de alegria não alegra a todos. O cego foi curado e os discípulos querem saber quem havia pecado, ele ou seus pais. O cego foi curado e os fariseus negam a verdade do fato, chamando a ele e a Jesus de pecador. Ele é cego, por isso é pecador. Jesus é pecador porque cura no dia de sábado. A cegueira em sua ideologia religiosa é castigo do pecado. O sábado, na mesma ideologia, está acima das necessidades do ser humano. A discussão se acalora e o relato se torna agitado em acusações e expulsões, para terminar em um diálogo calmo entre Jesus e o que tinha sido cego. Quem, afinal, é pecador nessa história toda? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Protegei, Senhor, os que vos suplicam, sustentai os fracos, iluminai sempre com a vossa luz os que andam nas trevas da morte, concedei, e por vossa misericórdia, libertados de todos os males, cheguemos aos bens supremos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Alegra
assim fala o